Fala aí, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 14 de outubro. Ibovespa fechando o dia bem, com alta aí na casa dos 0,88, 0,9%. Ainda está para sair aqui do leilão de fechamento. Enfim, vamos lá, vamos falar não só do Ibovespa, mas também do mini índice, mini dólar, falar aqui de Petro, Vale, as operações que eu abri no pregão de hoje, a operação que foi encerrada, destaques do dia, destaque de alta do Ibovespa, destaque de baixa e também atender pedidos aqui que vocês registraram nos comentários daqui da última análise de fechamento do pregão. Então você pode usar aqui os comentários para solicitar sua análise para uma próxima análise de fechamento do pregão, lembrando a ordem de prioridade de atendimento, membros do canal, depois inscritos e depois quem ainda não está inscrito gratuitamente aqui no canal. O botão está aqui embaixo para se inscrever gratuitamente. Ao lado também tem o Seja Membro, que você pode verificar os benefícios do Seja Membro. Vamos lá, vamos falar aqui então do nosso Ibovespa. Começando aqui, falando com essa alta aí de 0,88%. Pode alterar um pouquinho, tá aqui faltando uns 2 minutos a 4 minutos para encerrar aí oficialmente, né, para sair do leilão de fechamento dos ativos, mas é uma boa alta, um primeiro sinal para uma possível recuperação do índice, reversão da tendência de baixa nesse momento. Primeiro, porque o Ibovespa não se distanciou muito desse fundo anterior. Segundo, que depois de um movimento um pouquinho mais que não ganhou força depois desse grande candle de baixo, esse grande candle de baixo aqui, que perde essa mínima, depois dele o mercado não evoluiu muito forte para baixo. Depois de 2 candles não evoluiu tão forte e agora superou essa máxima, gerando um fundo descendente ainda, ou seja, a tendência é de baixa no curto prazo. Mas é uma boa sinalização, candle mais forte de alta, só que já com o desafio da média pela frente. O que seria legal acontecer? Mais um candle de alta aqui a partir do próximo pregão, fechando acima dos 32 mil pontos. E seria algo realmente bem representativo. Região de resistência, então, para mim, na faixa dos 31.500 até os 32 mil pontos. Sendo mais exato, 31.520 a 32.020. Então, se fizer isso, enfraquece ainda mais a tendência de baixa de curto prazo, que vai ser completamente revertida se o Ibovespa superar essa região aqui do 134.921. Tá? Enquanto isso não acontecer, o que a gente pode ter aqui para o Ibov? Fraqueza aqui para subir, isso que a gente vai avaliar nos próximos pregões, como a tendência de baixa, e voltar aqui a cair. Seguindo para a gente, e lembrando, dentro dessa sinalização, o Ibovespa está saindo aqui, alguns ativos já saíram aqui do leilão, ficou aqui para reduzir um pouco, para 0,78% de alta. Dentro dessa sinalização de alta, como está em cima de uma região de suporte, dá para arriscar uma compra? Dá. Por exemplo, vou comprar a BOVA 11, só um exemplo, né? Não pegar ativo por ativo, vou comprar a BOVA 11 e vou colocar o stop aqui embaixo. É uma alternativa de entrada. Eu fiz algumas entradas no pregão de hoje com aquela expectativa que possa começar a ter um processo de recuperação. Então aqui é o momento que eu tomo um risco. Se não andar, beleza, tem um risco calculado ali nas operações, como eu costumo fazer. Vamos lá falar aqui do mini índice. No gráfico diário, o Ibovespa, o mini índice está aqui em alta 0,65%, dentro também de um processo de sinal de alta, com a correção da tendência de baixa. Gráfico 60 minutos. O que aconteceu? Já abriu aqui caindo, mas bateu no suporte, se recuperou, ficou bastante volátil aqui entre as médias, só que voltou a fechar aqui acima desse patamar. O que traz, ou seja, principalmente o rompimento aqui dessa região, na hora que ficou patinando aqui, trouxe a alternativa mais de compra na hora, principalmente que fecha acima da máxima aqui desse topo anterior, que é esse topo aqui que gira um sinal para baixo, lateraliza e consegue fechar acima, depois gera um sinal de alta aqui que traz esse movimento de subida. Por enquanto está fraco a queda. Então é algo para monitorar isso aqui, ó. Se fizer isso aqui, para venda eu ficaria um pouco mais receoso de abrir venda aqui com expectativa maior de queda, ou seja, de ter uma boa relação com o retorno, seria menos provável. Então eu ficaria de olho em compra. Se abrir subindo, manteria o foco em compra de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta no gráfico de 10 a 85 minutos, preferencialmente fundo ascendente. Se abrir caindo e gerar algum sinal de fundo ascendente no decorrer do próximo pregão aqui no gráfico 60 ou mesmo 30 minutos, aí eu olharia mais para fundo ascendente pivô de alta no gráfico de 10 a 5 minutos, foco em compra. Seguindo para a gente falar aqui do dólar, o dólar no pregão de hoje caindo aqui na casa dos... Deixa eu só ajustar aqui, pronto, o gráfico. O dólar caindo aqui na casa de 0,27%, ainda brigando ali em região de topos anteriores, bastante sombra superior.
perdeu a mínima desse dia aqui, não foi algo legal, em termos de tentar manter o processo aí de subida, perdeu 5.580, então criou uma expectativa de que pode vir aqui para baixo ou mesmo lateralizar. Olhando para o gráfico 60 minutos, o que a gente tem? Bateu na zona de suporte, está tentando se recuperar. Se abrir amanhã aqui caindo assim, ó, gerando sinal de baixa aqui, ó, um topo descendente, eu olharia bem para venda de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para compra, eu olharia para compra de que forma? Se gerar fundo ascendente, sinais de alta acima do 5.608,5. 5.608, arredondando. Que é essa região que foi testada, é um ponto de resistência. Abriu subindo, bateu aqui, gerou sinal para baixo, foca em buscar mais operações de venda, na minha opinião, seria essa a estratégia inicial para o próximo pregão, em termos de direcionamento das operações. A PTR4, pregão de hoje, alta de 0,24%, fechou ali nos 37,71, seguimos na posição comprada, sem nenhuma mudança por enquanto. Vamos ver se ela ganha força aí no próximo pregão, supera a máxima de hoje e acelera esse movimento de subida. Principal resistência dela nos 38,37, acima disso tem a região em torno de 39,40 e mais acima um patamar em torno dos 39,96, que é a máxima histórica. Essa operação de compra da Petro começa a dar sinais negativos. Se voltar primeiro abaixo das mínimas desses 3 últimos pregões, dá para olhar para um gráfico de 105 minutos aqui e perceber que a gente tem um fundo aqui, ó. Vem aqui, baixa esse patamar, vem aqui, bate e volta a subir. Então seria ruim para a operação retorno para baixo dos 37, 32 e pior ainda se voltar para baixo dos R$37. A Vale 3 fechou o dia tá aqui no leilão, ainda não saiu o leilão, mas tá para sair praticamente nesse valor mesmo que ela tá aqui, 61,93, 61 na realidade, para sempre 61,93, não vai alterar muita coisa, enfim, uma queda de 0,31%, por enquanto se sustentando em cima da média. Vamos ver se ela ganha força aqui, porque ela chegou no nível de resistência, ó. Primeiro ponto, ficou aí acima da média. O que seria negativo para uma posição comprada? Um topo descendente. Voltar para baixo da média seria algo negativo. Então, quem tiver posicionado, tem duas opções aí. Vou colocar um stop aqui embaixo, menos protegido. Aqui seria um pouquinho mais válido, porque teve aqui um recuo no gráfico 105 minutos de uma subida. Então, ou seja, um stop abaixo de R$60,96, um pouco mais bem protegido, e o mais mesmo bem protegido aqui abaixo dessa mínima. Tá? Que seria abaixo dos R$60,25. A ação conseguiu fechar aqui 61,93 mesmo, com a queda de 0,32%. Superação da máxima do pregão de hoje reforça a expectativa de subida para esta ação. Olhando agora para as operações, eu encerrei a posição aqui de local web, uma posição de venda, eu alterei o stop dentro do que eu tinha até comentado na sexta-feira. Deixa eu só colocar aqui, pegar o meu controle de operações para falar o resultado, mas eu lembro, menos 0,48% de perda, que eu botei aqui o stop aqui acima dessa máxima. O preço de entrada era na faixa de 4,21, a saída menos 4,23. Então isso gerou ali uma perda de menos 0,48% na operação, e em relação ao capital total, menos 0,06%, praticamente no 0 a 0 aí, essa posição de local web, que fechou um pregão de hoje com alta de 5,17%. Passei algumas recomendações de compra. BBDC4, compra aí na superação da máxima desse candle, compra foi executada, segue aí numa compra a favor da expectativa de subida. Já tinha comentado nos últimos pregões, no sentido de avaliar ali uma entrada. Falei também nas oportunidades da semana, no vídeo que foi ao ar ontem aqui no canal, só que fica exclusivo para membros e depois lá na quarta-feira é disponibilizado para todos aqui dentro do canal, tá? É um vídeo exclusivo aí para membros, assim como o radar da semana, que foi disponibilizado na sexta-feira à noite mesmo, e aqui fica disponível, fica exclusivo para membros e depois eu libero para todos aqui na terça-feira. Então, terça-feira tem o radar da semana e na quarta, com atraso, logicamente com delay, as oportunidades da semana que foram passadas. Uma dessas oportunidades seria o BBDC4. Então, a compra foi executada, todos os detalhes dessa entrada, qual foi o ponto de entrada, objetivo, stop, risco da operação, quantos por cento alocar, está dentro do aplicativo DV Invest. Outra operação que recomendei também foi B3SA3. Deixa eu só carregar aqui, porque não é esse gráfico aqui não. Deixa eu só ver aqui se está certo. Aí, pronto, carregou. Qual foi a entrada aqui, B3CA3? Basicamente, ela conseguiu gerar um fundo aqui, ó. Ativo está em tendência de alta? Não, não está em tendência de alta.
ela até fez aqui, ó, bateu ali exatamente nesse topinho aqui anterior, 10,98, máxima do dia de hoje, não conseguiu ganhar tanta força assim para cima, mas o ponto é que ela conseguiu reverter um topo na média. Então, estou tentando pegar algo aqui para cima, mas sem exigir tanto para cima. Então, essa é a operação aqui de B13CA3. Lá dentro do aplicativo tem todos os dados da entrada, stop, objetivo, qual o percentual do capital alocado dentro dessa operação. Siri 3 também é uma recomendação de compra, de tentar pegar aqui um sinal de alta em cima da região de suporte. Tem vários fundos aqui anteriores nesse patamar, ó, além de topo aqui, é uma região bem testada. Então, como ela está gerando um novo sinal de alta em cima desse patamar, estou tentando pegar um movimento aqui para cima, não só para esses topos, que na verdade o objetivo está por aqui, e tentando pegar um pouquinho algo para cima também. Se ganhar muita força para cima, a gente altera o objetivo da operação. Todos os detalhes da operação dentro do aplicativo. Temos posição de venda aqui em CCRO3, ficou perto do stop no pregão de hoje, com esse fechamento forte em alta acima da média. Essa operação de máxima aciona aí o stop dessa operação. A Rente 3 também tem uma posição de venda, não, o stop está mais para cima aqui, é bem mais acima desse topo, mas segue com a sinalização negativa contra essa posição de venda. Independentemente vai ser na stop ou não, que o mercado ganhe força para cima. É a minha torcida. O Ibovespa ganhe força para cima aí e vários papéis comecem a gerar sinalizações de alta aí mais fortes a partir do próximo pregão. IP3 também temos uma posição de venda, foi lá em cima, perdeu força, fechou em alta de 1,92%, não tem mudança aqui nessa operação, nem nessa operação, nem da gente tem nesse CCR3 em relação ao pregão de hoje em termos de mudança de stop, tá? Qualquer mudança que eu fizer, eu coloco dentro lá do aplicativo DV Invest, você recebe a notificação aí no seu celular. Açaí 3, ativo que fechou o pregão bem com alta de 6,25%, depois de ter vindo lá na mínima, gerado um sinalzinho de alta na sexta-feira, acelerou o movimento de subida no pregão de hoje, abrindo com gap de alta e fechando para cima da média. É um ativo que não mudou a tendência dela de baixa no curto prazo, apesar de ter uma expectativa de poder gerar alguma correção dessa tendência, buscar aqui alguns níveis de preço. Pegando, por exemplo, aqui daqui para cá, ó, pegando esse último movimento de queda, a gente teria ali uma resistência agora em 7,30 e depois 7,52, falando de níveis de retração do Fibonacci desse último movimento de queda. E aqui, principalmente, mais relevante para mim é essa região de fundo anterior ali por volta dos 7,70. Para mudar a tendência, precisa romper R$ 8,28. Quem está comprado em Açaí 3 tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima histórica e abaixo dos R$ 6,43, ou se voltar a fechar abaixo do gap de alta aqui, fechar abaixo dos 6,72. Seguindo para a gente falar de REC V3, queda hoje de 1,59%. A ação vem dentro de uma tendência de baixa, vem fazendo aqui uns zigue-zagues descendentes, tentou aqui subir, gerar um sinal ali de tendência mais indefinida, mas continua respeitando a média. Então, o viés continua sendo mais de baixo para o papel. Não vejo muito um contexto interessante para operação de compra nesse momento no papel, por mais que ela consiga aqui voltar a superar essa máxima aqui, ganhar força para cima, o cenário ainda não encaixa para mim, para buscar compra em REC V3. Olhando aqui para a YouTube 4, a ação fechou hoje em alta de 0,64%, de forma mais tímida, está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Para mudar essa tendência, ela precisa romper essa máxima e voltar para cima desse patamar aqui em torno dos R$ 35,52. Se ela conseguir voltar para cima desse patamar, fica mais interessante para se buscar operação de compra em cima desse papel. Tá? Então, é o que eu mais me chamaria atenção nesse momento. Tanto que eu abri compra em BBDC4, que para mim, nesse momento, o BBDC4 está com um cenário para swing trade mais interessante do que a da YouTube 4. Não significa dizer que o BBDC4 vai dar certo, mas dentro do meu sistema, e olhando para os bancos, aqui está mais, o BBDC4 está um pouquinho mais forte nesse momento. Seguindo para a gente falar aqui de VUC3, a ação está dentro também de uma tendência de baixa de curto prazo. Gráfico semanal ali, ó, ganhou força, chegou na zona de resistência extremamente importante de vários topos anteriores, faz uma correção, está ali entre as médias, que é a região que termina gerando uma indefinição no prazo menor, mas ainda aqui no prazo menor, que seria o gráfico diário, está dentro de uma tendência de baixa. Apesar dessa tendência ter perdido um pouco de força, quando vem para baixo dessa mínima, até demora para chegar nessa mínima aqui, e já gera um sinal de fundo. Quem arriscou compra aqui, eu deixaria o stop aqui. Ainda é contra a tendência, que dá para ver abaixo da média ali.
Então, igual o Ibov está nesse momento, né, gerando um sinal de alta para baixo das médias, e as médias alinhadas para baixo. Média de menor periodicidade, essa aqui no caso, a média aqui de 10 períodos, média aqui acima, correta aqui seria a média móvel de 50 períodos, está abaixo desse patamar aqui, olhando para o gráfico diário. Essa média aqui, 50 períodos, é basicamente representando a média de 10 períodos no gráfico semanal, uma relação temporal que eu utilizo. Então, nesse momento, ainda, risco maior para as operações de compra aqui em VUC3. Quem está optando por arriscar uma compra na VUC3 em cima da região de suporte, stop para baixo dos R$16,16. A BIF3, ativo em tendência de baixa em todos os prazos operacionais, pode trazer algum repique de alta, sim, mas esse aqui seria aquelas ativos, historicamente, né, falando o que acontece em média. Eu já fiz isso razoavelmente bem assim, várias vezes lá atrás. E estatisticamente não gera resultado. Não costuma gerar resultado. Ou seja, entrar naqueles ativos que estão fracos, que esticaram mais para baixo, geralmente não são os papéis mais interessantes para se estabelecer operações de compra contra a tendência. O ideal é naqueles ativos que a tendência é de baixa, mas a tendência não é tão forte para baixo, ou já é uma tendência muito antiga. Para quem assistiu ao Oportunidades da Semana, viu eu destacando ali Magazine Luiza, que seria uma das alternativas, MGLU3 após o fechamento de sexta-feira. Então, esse papel aqui, comprar a superação dessa máxima, o Ibovespa já superou a máxima do pregão anterior, esse aqui nem superou. Então, ainda continua mais fraco do que a média. Não ganhou força para cima, fechou em alta 0,18%. Esse ativo, para quem está posicionado no prazo maior, eu tomaria um cuidado aí, porque assim, depois do papel ter passado aqui 1, 2, 3, 4 meses tentando subir, em 2 meses perde tudo que tentou subir aqui, a expectativa é que venha mais coisas para baixo. Falando de curto para médio prazo, principalmente. Pode ter mês aqui de alta, esse mês pode se recuperar ainda, mas a expectativa é mais negativa para essa ação. Então, só um cuidado esse para quem está comprado aí nessa ação. E por último, falando aqui de Tesla, TSLA 34, essa ação fechou o pregão de hoje aí com queda, na verdade queda não, estabilidade, né? Porque o candle foi de baixo aqui, mas é estabilidade, mesmo fechamento do pregão anterior. Está dentro ali de uma tendênciazinha de baixa pelo gráfico diário, abriu com gap pulando aqui basicamente o nível de suporte, não só esse aqui, mas esse aqui também, dando um pulo ali para cima, fechando abaixo desse patamar. Então aqui, olhando para um prazo maior, vamos dar uma olhada no prazo maior, deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste. Olhando para o prazo maior, ela subiu, parou na zona de resistência e está basicamente lateralizando. Então é um ativo que traz a opção de buscar compra, mas pensando em níveis de suporte aqui, olhando para o gráfico semanal. Vindo aqui embaixo, gerando sinal de alta mais próximo dessa região aqui, em torno dos 34,55, animaria para buscar uma compra. Ou se ficar aqui mais um tempinho aqui e depois gerar algum sinal de fundo, também chamaria atenção para arriscar alguma compra. Nesse momento, compra aqui não encaixaria para mim, nem pelo gráfico semanal, nem pelo gráfico diário. Eu ficaria até olhando para swing trade, se subir de maneira fraca aqui nos próximos pregões, gerar sinal de baixa aqui próximo da média, me chamaria atenção para venda de swing trade em TSLA 34. Então, o prazo maior ainda é interessante, né? O prazo mais longo, né? O semanal está ali mais para uma indefinição por ter parado aqui, gerando um topo praticamente no nível do topo anterior, mas ainda olhando para um prazo mais longo, aqui falando mais de curto a médio prazo, mas olhando do mensal para cima, de médio para longo prazo, o viés ainda é de alta para esse papel. Mas como o curto a médio prazo perdeu força, eu olharia para a compra somente em nível de suportes mais importantes, como eu acabei de citar aqui para a Tesla. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção, valiosa atenção nessa análise de fechamento do pregão, por sempre acompanhar aqui meu trabalho dentro do canal. Agradeço demais, deixe seu like, seu joinha e nos encontramos na próxima análise por aqui. Um grande abraço.